nós precisamos saber separar nesse país aquilo que são fatos daquilo que é fumaça ideológica. Porque você sabe, ministro, quando eu vi que a oposição bolsonarista estava tão empenhada em convidá-lo aqui para casa, na CCJ, na Comissão de Segurança, em quaisquer comissões, eu até imaginei que você, talvez, no exercício da função de ministro, tivesse mandado mudar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger milicianos ou não deixar elucidar o assassinato de Marielle Franco. Mas vi que não. Quem fez isso foi o ministro do ex-presidente. Eu cheguei a imaginar, inclusive, que você, ministro, teria decretado sigilo de 100 anos sobre as suas ações no Ministério. E também fui ver que não, que quem fez isso foi o antigo governo. Imaginei até que você tivesse mandado perseguir opositores com inquéritos da Polícia Federal sobre eles e chegado a fazer uma lista, um dossiê de servidores do Ministério e da Polícia Federal. Mas não vi que quem fez isso foi o ex-ministro André Mendonça, do governo do ex-presidente Bolsonaro. Cheguei a imaginar também que você, como foi juiz de direito, talvez na sua atuação como juiz, tivesse feito um conluio com o Ministério Público, um acordo entre juiz e acusadores do Ministério Público, para condenar alguém. E soube que não. Quem fez isso foi o ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro. E, por fim, cheguei a pensar que na sua casa teriam encontrado uma minuta de golpe de Estado. Mas não encontraram. Encontraram isso na casa do ex-ministro do Bolsonaro, que hoje está preso, Anderson Torres, seu antecessor no cargo. Quando eu soube, ministro Flávio Dino, que você havia sido chamado aqui para falar sobre a atuação do Ministério em impedir a venda indiscriminada de armas para o bem da segurança pública, fiquei satisfeito, aliviado. Quando soube que você foi chamado aqui para poder explicar a sua atuação contundente como ministro de Estado, para, junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, levar à prisão golpistas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, me senti bastante satisfeito e orgulhoso de ser parte da base do governo Lula, que ajuda a sustentar, não é, a sua atuação como ministro e toda a atuação de governo. Então, quero aqui, no tempo que me resta, ministro Flávio Dino, parabenizar pela atuação do Ministério, pela transparência de vir aqui discutir nessa casa, muitas vezes tendo de ouvir fake news, tendo de ouvir ataques injustificados, estes sim, para lacração de rede social, e está tendo um trabalho ante ao Ministério da Justiça exemplar, ainda mais se comparados aos seus antecessores, que teriam todas as razões para vir se explicar, não ser convidados, mas ser convocados por essa casa para se explicar sobre o acobertamento de crimes que cometeram no governo Bolsonaro. Parabéns, ministro Flávio Dino. Exatamente com o deputado Boulos, para dizer a todos e todas que eu sempre almejei entrar no Guinness Book. E entrei. Eu fui, num só dia, no primeiro dia da legislatura, a pessoa que mais recebeu requerimento de convite e de convocação da história da Câmara. Fiquei muito feliz e honrado. E quero dizer que não precisa ter tanto trabalho, basta um pedido que eu venho. Não há nenhum problema. Por quê, deputado Boulos? Eu tenho muita convicção. Eu tenho muita convicção do que eu faço, do que eu represento, do que eu penso e do que eu defendo. E tenho muito orgulho de ter serenidade, porque eu tenho Deus no coração e fidelidade aos meus princípios. E eu não tenho medo de embate. Pelo contrário, perdoe uma inconfidência. Um momento como este, para mim, é um alento na alma. Quem quiser me ver feliz, me chame aqui toda semana, porque estou realmente encantado com a possibilidade de conhecer as senhoras e os senhores. Porque realmente é um aprendizado para mim. Glória a Deus. Eu, estudioso da alma humana, e ao mesmo tempo uma pessoa que tem a tarefa de há 28 anos da aula de direito, realmente aprendo muito. E por isso quero dizer, que é o presidente da Comissão de Segurança, venho com a maior alegria. E voltarei, se convidado for.
Sobre os questionamentos, portanto, deputado Boulos, quero dizer ao senhor que o fato de ser verdade tudo que o senhor disse, no sentido dos aspectos ensejadores do convite, já terem sido respondidos há 3 horas atrás. Vejam, nós estamos há 3 horas apenas repetindo as mesmas questões que ensejaram o convite. Armas, Maré e 8 de janeiro. E isso explica a tergiversação de alguns que vão para acolá, vão não sei para onde, porque não há o que debater nisto a não ser um encaminhamento daquilo que as instituições mandam. E aí, deputado Alencar, respondo a Vossa Excelência. Sobre o depoimento do senhor Tacla Duran. Não é algo que compita inicialmente à Polícia Federal, mas existe um processo na Justiça conduzido por um magistrado. Esse magistrado marcou esse depoimento. E ao serem mencionados nomes de pessoas que têm foro por prerrogativa de função, à luz do artigo 102 da Constituição, o magistrado corretamente suspendeu e enviou ao ministro relator no Supremo. O que me cabe responder a Vossa Excelência é que, se o ministro relator autorizar, que depende do Supremo, o senhor pode ter a certeza e comunicar àqueles que o senhor representa que a Polícia Federal vai cumprir a determinação judicial de investigar quem quer que seja, inclusive as pessoas que foram mencionadas por este senhor, que obviamente eu não conheço, mas, evidentemente, qualquer depoimento que chegue à Polícia Federal recebe o tratamento que a lei manda. Sobre o deputado Alfredo. Não, deputado, eu não conheço nenhuma entidade chamada Anjos da Liberdade, e eu fui consultar a lista dos presentes na reunião, também não tem esta entidade que o senhor mencionou. Portanto, eu não sei de onde saiu esta versão, mas não está entre os convidados e os presentes. Sobre a ação judicial que o senhor menciona, o senhor indo ao processo, o senhor vai encontrar a posição da Advocacia Geral da União e o senhor vai ver que a ação foi extinta. Portanto, não existe mais essa ação judicial que o senhor mencionou. Sobre a questão de ir ou não ir a Maré. Deputado, eu não sei de onde tiraram o desvario que não tinha escolta policial. Não sei de onde tiraram isso. Porque é empírico. É empírico. Você abre o vídeo e você vê o quê? Policiais. Olha que coisa impressionante. Não havia escolta policial, mas havia policiais. Fazendo o quê? Eles tinham ido fazer uma visita. Não, eles estavam fazendo escolta policial. E informa o senhor que, atendendo ao nosso ofício, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço, o Corpo de Bombeiros, a quem eu agradeço, todas as polícias fizeram aquilo que a lei manda. Então, é mentira, o senhor pode ter certeza disso, que não havia escolta policial, basta ver o vídeo. Agora, eu tenho medo, deputado Kim, de ir em comunidade, em bairro, periferia, não tem. Reconheço que tem gente que tem medo. Devem ter lá os seus motivos. Eu não tenho. Eu sou político há 17 anos, fui eleito governador 2 vezes em primeiro turno, senador mais votado da história do Maranhão, deputado federal, e nunca tive nenhum problema com o povo pobre do meu estado. Se alguém tem medo, muito bem, que resolva lá os seus problemas. Eu não tenho. E, claro, respeito a todos os procedimentos que cada um queira tomar. Portanto, essa história fizeram até, deputado Alfredo, eu acho muito engraçado essa indústria de fake news na política. Eu só não acho mais engraçado porque ela é criminosa. Fizeram essa ideia de que não tinha escolta policial. Eu afirmo ao senhor que é mentira. Como também o senhor me pergunta se eu tenho muita macheza. Não é algo que o senhor me pergunta, porque se o senhor está interessado nesse assunto, eu informo que eu não estou interessado nesse assunto. Agora, sobre este aspecto, informo ao senhor, olhando no seu olho, eu não tenho medo de ninguém, nem de nada. O senhor pode ter certeza disso. Agora, claro que eu não sou justiceiro. Eu não sou justiceiro. O senhor perguntou se tiro, bomba. Não é meu papel.
Acho que isso é problema de quem muito filme de Netflix. Eu sou ministro da Justiça. Então, não é meu papel tratar disto. A orientação que nós damos à polícia é agir com o uso proporcional da força. Por exemplo, o senhor perguntou sobre corrupção. Nós fazemos muitas operações contra a corrupção todos os dias. O senhor sabe o que mudou? A gente não faz mais espetáculo com a dignidade das pessoas. Nós prendemos as pessoas e a gente não divulga. O senhor sabe por quê? Porque isso é corrupção. Isso é corromper o combate à corrupção. Então, nós temos operações todos os dias. Se o senhor quiser, eu não posso lhe revelar o nome das pessoas, porque eu tenho preceitos éticos. E, inclusive, afirmo ao senhor que a maioria nem sei. Porque não é meu papel saber, porque eu não presido o inquérito policial. Mas a Polícia Federal, o senhor pode perguntar quantas operações, lei de acesso à informação, quantas operações já houve de combate à corrupção, que o senhor vai ver que foram muitas, envolvendo inclusive políticos. Mas não é nosso papel espetacularizar sobre estes fatos, porque nós respeitamos a chamada presunção de inocência. Em relação, a desarmamento, é claro que a nossa determinação sobre desarmamento é esta que o senhor está vendo. Já que aludiram muito às minhas redes sociais, eu fico muito honrado de ter tantos seguidores ilustres. Quem consulta a minha rede social vai ver que eu noticio frequentemente operações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Aprendendo o quê? Armas. Quase todos os dias. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. E as polícias civis, militares e as guardas municipais e os bombeiros. Todos, portanto, que compõem o Sistema Único de Segurança Pública, a quem eu homenageio. Em relação ao senhor deputado Kim. Deputado, em relação a essa temática dos quartéis do Exército, eu já vi pronunciamento seu sobre o assunto, e com certeza o senhor acompanhou as minhas posições sobre o tema. Infelizmente, houve uma resistência, e eu tenho muita responsabilidade com o que eu vou dizer doravante. Houve uma resistência de uma ínfima parte do Exército, que preferiu ouvir vozes satânicas. A imensa maioria do Exército brasileiro é legalista. A imensa maioria das Forças Armadas, mais uma vez, mostraram o seu compromisso com a democracia. Quando? No dia 8. E por isso que eu elogio muito as Forças Armadas e deploro essa ínfima parte que opôs resistência à desmontagem dos acampamentos, que eu concordo com o senhor, que não deveriam nem ter existido. A questão é mais profunda. Não é quem não desmontou, é quem deixou montar. E por que deixou montar? Porque não queria aceitar o resultado da eleição. Em relação ao ministro Múcio, eu quero dar o meu depoimento. Os mais antigos na casa, aqui creio que o deputado Renildo, já com suas barbas brancas, deputado desde 1990, vai lembrar, o meu amigo Chico Alencar, meu professor de História, vão lembrar da atuação parlamentar do deputado Múcio. Um parlamentar sério. E como seu colega de governo, quero dizer que o ministro Múcio fez e tem feito o possível em condições inicialmente muito hostis. E por isso eu faço justiça ao ministro Múcio, no sentido de reconhecer que ele operou no início em condições muito difíceis. Por isso, eu não estou entre aqueles que culpam o ministro Múcio, ao contrário, o elogio. Em relação ao papel das Forças Armadas, deputado Kim, é por isso que a Polícia Federal pediu ao Supremo autorização para investigar militares. E isso foi deferido. Ou seja, o senhor tem razão, no sentido de que é necessário investigar militares, da ativa, inclusive. O que eu lamento, como brasileiro, que respeita as Forças Armadas. Mas, infelizmente, essa necessidade houve, porque, a juízo da Polícia Federal e do eminente relator no Supremo, havia indícios da participação, por ação ou omissão, de uma ínfima parte das Forças Armadas.